Pronto, já está gravando. Então tá. Bem, pessoal, o debate hoje é extremamente interessante. O Levin escreveu um livro, né, que ele aborda como se fosse um início do debate entre esquerda e direita, ou entre progressistas e conservadores, né, que eu acho que é mais uma forma de chamar a atenção para a obra dele, porque o Paine, digamos, é um pensador que é um dos primeiros a tratar da questão da proteção social e dos direitos sociais, né, enquanto Burke é um pensador que foi um Whig, ou seja, um liberal inglês, mas que acabou alterando o pensamento dos Tory, dos conservadores ingleses, que absorveram, assumiram o pensamento do Burke e com isso alteraram a forma de pensamento dos próprios conservadores, e o Burke passou a ser tido como uma espécie de um fundador do conservadorismo moderno inglês, né? Uma total reformulação no pensamento conservador inglês, fundando o chamado conservadorismo cético, que é uma forma muito interessante de pensar, mas na realidade são dois pensadores muito difíceis de pôr na caixinha, né? O Hobsbawm classifica o Paine como uma espécie de um girondino moderado. Eu também acho uma classificação muito imprecisa, muito mesquinha do pensamento do Paine, né? Hobsbawm é um pensador um pouco radical, né? Heterodoxo, né? Ortodoxo, digamos assim. Então ele exagera um pouco, né? São ambos pensadores muito diferenciados. O Paine, inclusive, pela forma de vida dele. O Paine foi um cara que surgiu da classe trabalhadora mesmo inglesa, né? Acabou saindo da Inglaterra, participou da Revolução Inglesa, pelo menos do processo de implementação dela. Foi para os Estados Unidos, participou da Revolução Americana, da Revolução da Independência. Eu diria até que de uma dimensão importante da Revolução Americana, que alinhou com os pequenos burgueses, vamos dizer assim, americanos, que eram os mais radicais. Aí foi para a França, participou da Revolução Francesa, chegou a ser deputado na Assembleia Francesa, quer dizer, teve uma participação ativa na Revolução Francesa. Então é um sujeito que participou dos dois lados do oceano, né? E das duas grandes revoluções, né? Da americana e da francesa. O que é uma experiência absolutamente atípica em termos de... Foi um revolucionário dos dois continentes, né? Viveu a experiência anglo-saxônica e a experiência europeia continental. Pensador muito rico e infelizmente esquecido, muito pouco conhecido, né? E o debate entre Burke e Paine é muito rico e muito pouco conhecido aqui no Brasil. É um debate muito rico. Eu diria que dois pensadores muito difíceis de caber em caixinha, muito difíceis de ser definidos, né? E duas formas de pensamento, dois pensamentos que contribuíram muito para o desenvolvimento da noção do que são os direitos. Eu não vou aqui adiantar a novela, mas quem quer compreender o que são os direitos e as constituições do pós-guerra tem que ler Burke, tem que ler Paine. Eu diria que um pensador progressista não é inteiro se não ler Burke, e um pensador conservador não é inteiro se não ler Paine. Por razões que os próprios pensamentos deles explicam e nós vamos ter que entender. Porque uma das coisas que se assassina hoje em dia nessa forma de pensar medíocre, que a internet e as formas de debate político divulgam hoje em dia, é exatamente a mediocridade, né? Em que se perde... Eu não vou dizer correção, porque pensamento, para mim, teórico, nunca é correto. Nunca tem standard externo, né, de correção. Existem
algumas formas de mediocridade. Vocês vão ver dois pensadores que não são nada medíocres e que assumem posição face aos conceitos e às circunstâncias do seu tempo. E é muito interessante. E outro aspecto muito relevante da não mediocridade é você compreender que um pensamento ele não é correto ou incorreto. Eu acho que ele pode ser elegante ou deselegante, refinado ou não o argumento. É muito difícil você ver, a meu ver, um pensador dos direitos, da teoria do Estado, que tenha uma posição. Eu não acredito em neutralidade, né? Vocês sabem disso. Acho neutralidade ridícula. Qualquer intelectual que parta do pressuposto hoje que ele é neutro, eu já dou risada, assim, acho que é medíocre. Assim. Tudo que ele falar dali para frente, para mim, vai ser bobagem. Se parte desse pressuposto, só pode ser bobagem. Então, se é um sujeito que tem, vamos dizer, um certo alinhamento progressista, para usar uma palavra que também é meio bobagem, mas de qualquer forma, se tem um certo alinhamento assim, e ele não conhece Burke, por exemplo, ou o pensamento conservador, e não absorve parte desse pensamento na construção dele, da sua teoria do Estado e dos direitos, ele não tem refinamento e elegância. Porque eu não consigo entender como é que ele compreende a dimensão de legitimidade provida pelas constituições do pós-guerra, sem conhecer essa forma de pensamento e sem concordar com uma certa dimensão desse pensamento. Ou seja, pensar os direitos, a teoria do direito, a teoria do Estado hoje em dia, exige do progressista concordar com algo do pensamento conservador e vice-versa. Ou seja, exige do pensador complexidade, refinamento, e não esse fla-flu bobo que a gente vê hoje em dia aí de mamãe falei, ou desses marxistas de ocasião, que é muito comum nesse debate de internet. Hoje nós vamos ver uma riquíssima oportunidade de ver dois pensadores complexos, difíceis de compreender, muito interessantes no seu tempo, cada um no seu tempo. São pensadores pré-marxistas, não tiveram, infelizmente, a oportunidade de debater com a riqueza de um Marx. Né? São pensadores de um tempo anterior, mas que, de qualquer forma, acho que contribui conosco. E eu diria que, para nós aqui, do nosso grupo, em especial na teoria dos direitos, que eu acho que é onde é mais interessante a contribuição dele. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, apesar da Ladies First e esse mimimi do machismo condescendente, hoje nós vamos ter o Rômulo primeiro, porque é para seguir a sequência do pensamento. Né? Para seguir a sequência do pensamento. Burke primeiro, depois Paine. Pode deixar, a gente já tinha combinado assim, prof, fica tranquilo. Tá bom. Vai lá, amigo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Queria primeiro cumprimentar o professor Pedro por ter, enfim, pensado nesse debate que eu achei riquíssimo. Começou, na verdade, um papo que eu estava tendo com ele sabe do meu interesse pelo Edmund Burke, e a gente foi batendo esse papo. Ele, inclusive, me deu um presente, vou ter que mostrar que ele me deu a 4ª edição das reflexões da Revolução na França, do Burke, e essa 4ª edição foi publicada em 1790, então esse livro aqui é do ano da Revolução Francesa. Enfim, eu fiquei muito feliz com esse presente. Claro que eu não li esse, não ia estragar, né? Mas comprei outro e rabisquei inteiro. Então, agradeço por esse debate, por ele saber que eu me importo muito com esse tema, né? Também agradeço a Natália, minha amiga aí de longa data, do mestrado, e, enfim, de muitos papos que a gente tem. Tenho certeza que ela vai falar do Paine com muito brilho, né? E, bom, vou começar aqui, né? E é o grupo de estudos como um todo, né? Tô com saudade de todo mundo, saudade de tomar o vinho aí na casa do Pedro, a gente bater um papo, falar sobre todos os assuntos da política contemporânea, e isso sempre faz muito bem para todo mundo, e infelizmente no Covid a gente não está podendo, né? Mas enfim, vamos lá. O livro central seria o do Levin, né? Que o Levin faz essa divisão do Burke, do Paine, como direita e esquerda, mas eu e a Nath, a gente meio que cada um centrou no seu autor. Então, eu centrei no Burke, ela centrou no Paine, e a gente vai deixar
as análises do Levin, talvez em segundo plano, né? A gente vai centrar mesmo nesses autores. Eu trouxe também para a discussão alguns outros autores falando do conservadorismo, como o João Pereira Coutinho, o Roger Scruton, o Oakeshott e umas pitadinhas de Carl Schmitt, que tem um pé ali no conservadorismo e que eu estudei, né? Bom, vamos lá então. Eu vou analisar o livro Reflexões sobre a Revolução na França. Ele foi escrito em 1789, data da queda da Bastilha, e foi publicado em 1790. Né? O Burke, como o Pedro já falou, era um parlamentar inglês, né, membro do Parlamento Londrino, do Partido Whig, que era o Partido Liberal Britânico. Né? Ele defendia princípios constitucionalistas do liberalismo, tal como John Locke, os pais fundadores dos Estados Unidos também, era um entusiasta da Revolução Gloriosa e da Revolução Americana, da independência americana também, mesmo tendo sido um político inglês, né? O interessante desse livro é que muita gente fala assim, não, porque Burke escreveu esse livro para falar sobre o terror jacobino. Não é verdade, né? Porque o terror jacobino vem depois, vem em 1793 a 1794. Né? Ou seja, o que o Burke fez foi... ele previu, né, basicamente, que aquilo que estava acontecendo na França em 89 ia desaguar numa violência muito grande, que foi o terror jacobino, que acabou com morte de muitas pessoas, decapitação, enfim, o nome já diz, né? Foi um terror que se instaurou ali na França. E ele tinha uma preocupação política com a Inglaterra também, daquela ebulição e aquelas ideias que estavam crescendo na França acabar chegando na Inglaterra, sobretudo na questão da realeza inglesa, né? Essa era a preocupação dele. Então, as reflexões sobre a Revolução na França é uma carta que ele escreve a um amigo dele chamado Charles Jean-François, eu não vou falar aqui com o sotaque francês, que vai ficar meio engraçado, mas que era um membro do parlamento, da Assembleia Francesa, e que pergunta para o Burke o que ele achava da Revolução. O livro, como já dito pelo Pedro, inaugura o pensamento conservador, o Pedro falou cético, e eu vou falar outra classificação, que é o tradicionalista, que é considerado, vamos dizer assim, um pensamento conservador por excelência. Depois eu vou falar que tem outros pensamentos conservadores. O argumento central no livro é o seguinte, vou tentar resumir. Burke fala que a Revolução Francesa, ela foi feita em nome de ideias e valores de uma sociedade ideal e abstrata que não existia. Né? Ou seja, os pensadores franceses e os revolucionários eles estavam insuflados pelo pensamento iluminista, criaram uma sociedade ideal, e em nome dessa sociedade ideal, localizada num futuro hipotético, acabou culminando na destruição de uma série de importantes instituições e direitos consagrados ao longo dos séculos. Esse é o argumento central. Para a gente entender mais, assim, lapidando isso que eu disse, a gente pode falar o seguinte, que para um conservador, como para Burke, é fácil destruir, mas difícil é construir. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, uma árvore demora 50 anos para crescer, ela demora 50 anos para criar raízes, para dar frutos, para ficar forte, mas para cair basta 30 segundos de uma boa serra elétrica, ela vai para o chão, né? Essa é mais ou menos a ideia central do argumento. Então, eu vou, primeiramente, falar umas ideias gerais e depois eu vou separar o pensamento do Burke em 3 elementos. E eu vou tentar ser o mais sucinto que eu posso. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o pensamento conservador, pelo menos na forma em que ele é debatido no Brasil, na pobreza intelectual que o Brasil vem sofrendo nas discussões políticas, ele é visto com muito preconceito. E ele passa por erros tanto de interpretações da direita, que se diz conservadora, como da esquerda. O que eu vou tentar mostrar aqui é um argumento que o Scruton diz, que o Pereira Coutinho diz e que o Oakeshott diz, que é o seguinte: assim, deixando as emoções de lado, todo mundo, em alguma medida, é um pouco conservador. Por quê? Porque todo mundo aqui quer conservar aquilo que lhe é caro. Todo mundo aqui quer conservar sua família, todo mundo aqui quer conservar as relações pessoais que criou, as amizades que tem, todo mundo quer conservar a profissão, a carreira que acabou criando. Ninguém aqui vai jogar a carreira fora porque um dia teve uma super ideia,
e vai arriscar tudo, a botar tudo abaixo por uma ideia abstrata. É basicamente essa a ideia. Outro ponto importante é o seguinte: existem conservadorismos e não só um conservadorismo, certo? Existe conservadorismo francês, que vem do de Maistre, de Debonald, tem o espanhol, que vem do Donoso Cortés, tem o alemão, que vem de Oswald Spengler, e tem o tradicionalista francês. E tem o neoconservadorismo, que a gente vê agora, muitas vezes se expressando em formas reacionárias, como a gente vê o Trump, como a gente vê o Bolsonaro no Brasil, e, em certa medida, mas muito mais bem lapidado com Roger Scruton, que é um grande filósofo conservador do século XX, mas que se insere nessa classificação de neoconservador. Outro ponto importante: o conservadorismo não se confunde com o liberalismo. Isso é um erro que liberais e conservadores brasileiros cometem e também esquerdistas cometem. Na verdade, em muitos pontos, o conservadorismo se opõe fortemente ao liberalismo. Outro ponto: conservadorismo não se confunde com o neoliberalismo. Se ele não se confunde com o liberalismo, muito menos com o neoliberalismo. Então, há uma confusão em chamar, por exemplo, Margaret Thatcher de conservadora. A gente vai ver aí na frente, de uma maneira bem breve, que eu não quero falar demais, que, por exemplo, Roger Scruton é um grande crítico grande não, mas ele é crítico, de uma certa forma, à política neoliberal da Margaret Thatcher. Outro ponto importante: conservadorismo não pode se confundir com reacionarismo. Daqui a pouco eu vou abordar e vou mostrar que há uma diferença brutal entre o reacionarismo e o conservadorismo. E mais, para um conservador, o reacionarismo, de certa forma, é irmão da ideia revolucionária. Enfim, eu posso também dizer o seguinte: outro ponto importante do conservadorismo, que o conservadorismo, ele está... Na história da filosofia, há ideias que dizem o seguinte, que o ser humano deve entrar em reconciliação com o mundo real. Então, isso é muito ligado a Nietzsche, por exemplo, a ideia de amor fati do Nietzsche. Ou seja, ideias abstratas não servem para mudar o mundo. É o contrário, o ser humano deve, através da tradição, através da prática, através da vida como ela é, né? Até um título do Nelson Rodrigues, né, do discurso do Nelson Rodrigues: a vida como ela é, o ser humano deve se reconciliar com a vida como ela é, ao invés de tentar mudar o mundo com as suas ideias. Por outro lado, há pensadores que falam o contrário, que falam que o mundo deve ser alterado a partir de ideias, que é o pensamento de Marx, né, que é compreender o mundo para depois transformá-lo. O conservadorismo também, outro ponto importante, tem um íntimo diálogo com o cristianismo, pelo menos da forma que eu vou mostrar aqui. De certa forma, ele é uma transposição de ideias cristãs para o mundo da política, ou, como Carl Schmitt diria, são os conceitos políticos da modernidade nada mais são que conceitos secularizados. Isso está no livro dele, Teologia Política, ou seja, está justamente o que eu estou falando, teologia política. Há um paralelismo entre os elementos do pensamento cristão e do mundo político. Isso se vê muito forte também em The Maistre, Debonald. Bom, vamos lá, vou falar bem rápido, para não gastar muito tempo. Eu separei 3 elementos do conservadorismo que eu vou analisar brevemente. O primeiro elemento o conservadorismo tem uma antropologia pessimista. O segundo elemento, os testes do tempo. E o terceiro elemento, o conservador defende que a política deve passar por reformas feitas com prudência e de acordo sempre com a análise das circunstâncias fáticas. Então, vamos lá. Vou começar pelo primeiro elemento. O conservador tem uma visão pessimista em relação à natureza humana. O que isso quer dizer? Para um conservador, o ser humano não é alguém passível de ser melhorado. O ser humano, para um conservador, ele é fraco, ele é egoísta. Isso sempre lembrando da ideia cristã de pecado original, né? Ele é incapaz de abrir mão de seus interesses mais egoístas em prol da coletividade. Eu vou até citar o professor Serrano, uma frase que ele sempre diz, que é a seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso define a antropologia conservadora. O ser humano, a única forma de você
melhorar o ser humano, ou melhor dizendo, de você impedir que o ser humano seja alguém egoísta, e aí dá para notar uma crítica ao liberalismo e ao capitalismo exacerbado do conservador. A única forma de você impedir que esse egoísmo do ser humano degenere, acho que degenerar é uma palavra importante para o conservador, degenere a civilização é por meio de instituições, né? Para um conservador, são as instituições os meios aptos de proteger os interesses públicos do egoísmo do ser humano. Sem as instituições, a sociedade cairia numa espécie de barbárie, num estado de guerra permanente de todos contra todos. Então, desse ponto, dá para puxar algumas influências desse pensamento do Burke com o chamado republicanismo institucional romano, ou seja, diferente do republicanismo grego, né, ateniense, o republicanismo institucional romano também acreditava que o ser humano não é por meio de uma educação civilizadora que vai fazer o ser humano ser alguém melhor. Não, são por meio de instituições que você vai barrar os ímpetos do ser humano. Outra influência é o David Hume, com o ceticismo, e a outra, claramente, do Thomas Hobbes, que se opõe ao bom selvagem do Rousseau, que é o pensamento contrário. O ser humano nasce bom e, na verdade, é a sociedade que o corrompe. A razão desse pessimismo, de uma forma bem rápida, ele pode ser religioso, ou seja, a questão do pecado original, o ser humano é mau por natureza. Ele pode ser histórico, porque sociedades que apostaram que o ser humano poderia ser melhorado sucumbiram, e aí, no caso, a Revolução Francesa. Ele pode ser metodológico, ou seja, é melhor pressupor que os seres humanos são maus por natureza do que correr o risco que confiar no ser humano leve a sociedade a uma experiência desastrosa. E também o fato intelectual, de que o ser humano é incapaz intelectualmente de conseguir sonhar e de conseguir criar circunstâncias de uma sociedade boa de fato. Isso se opõe ao racionalismo iluminista, que defende que por meio de ideias abstratas é possível moldar e construir uma sociedade perfeita. A gente pode pensar em uma crítica à ideia de engenharia social e a uma crítica ao filme, por exemplo, não uma crítica ao filme, mas o filme trata disso, Laranja Mecânica trata disso. Ou seja, você pega alguém degenerado e por meio de ideias, de instituições, vamos dizer assim, de uma educação, quase de uma lavagem cerebral, você cria um novo ser humano. O Laranja Mecânica fala assim, não é possível, o ser humano é mau por natureza, você pode fazer o que quiser com ele e amanhã ele vai viver de acordo com os seus interesses mais obtusos, vamos dizer assim. Ou seja, não é possível reduzir uma sociedade complexa em leis abstratas. A sociedade humana, para um conservador, ela não pode ser resumida, ela não pode ser tratada como uma espécie de uma máquina. Até porque isso suprimiria a liberdade dos indivíduos. Eu até pensei aqui, por exemplo, o que difere um formigueiro, que é perfeito, as formiguinhas têm todas as suas funções ali, elas não matam umas às outras, elas não ficam traindo umas às outras, elas simplesmente cumprem o seu papel. E a diferença para uma sociedade humana? Qual a diferença? A diferença, à luz de um conservador, é o seguinte: o ser humano é livre e as formigas não são. Ou seja, as formigas, elas estão submetidas aos seus instintos e elas estão presas à sua natureza. O ser humano é livre. Ele é livre para poder errar, ele é livre para poder pecar. Eu tenho muito na minha cabeça um capítulo do Irmãos Karamazov que chama O Grande Inquisidor, que fala exatamente sobre isso. Ou seja, se você tentar criar uma sociedade muito perfeita, é capaz que você caia num regime totalitário, porque você vai estar suprimindo todos os espaços de liberdade e mecanizando a vida humana, retirando a espontaneidade. Até o Pedro Serrano, o professor Serrano estava falando para gente, para mim, né, sobre a questão dos dados, daquele, como é que chama aquele seriado que teve no Netflix? Ele fala da captura de dados e como o capitalismo feito pela internet, ele acaba suprimindo a nossa espontaneidade e produzindo desejo. Ou seja, a gente está, de certa forma, caindo numa espécie de regime totalitário, vamos dizer assim, né? Isso, esse mesmo. É esse mesmo. Então, assim, para Burke e para outros pensadores, como, por exemplo, Tocqueville,
A Revolução Francesa tentou construir na sociedade, com base em regras lógicas do iluminismo, de um racionalismo meio puro, assim, uma sociedade perfeita, e ela, na prática, excluiu a tradição. Para um conservador, essa proposta é muito vaidosa, né? O segundo elemento do conservadorismo é o teste do tempo. Esse elemento o Pedro explicou algumas vezes e eu fiquei muito encantado. Eu gosto do pensamento conservador, de certa forma. Tem críticas, mas eu gosto, e os testes do tempo foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Espero que vocês achem legal também. Claro que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou tentar explicar de uma forma interessante. Os testes do tempo vão dizer o seguinte, que para um conservador é importante valorizar instituições, práticas e costumes que sobreviveram ao longo do tempo. Ou seja, essas instituições, essas práticas, esses costumes são válidos, têm legitimidade porque foram testados. É o teste do tempo que é o teste mais difícil de alguma prática social ter, que vai dizer que aquela prática é boa ou não. Ou seja, ao indivíduo cabe receber o que foi preservado pelas gerações passadas, desfrutar dessa herança e passar a futuras gerações. E isso tem implicações importantíssimas na questão constitucional. Eu vou focar aqui muito na questão constitucional, vou deixar um pouco a questão da religião de fora, eu vou pegar aqui a questão do direito, que eu acho que é importante para a gente. Essa ideia do tempo na Constituição, ela vai levar a uma ideia do Burke muito importante, que é sobre o contrato social intergeracional entre vivos, entre mortos e entre os que estão para nascer. Isso a gente lembra muito das aulas de direito ambiental, né? Ou seja, nós... Tá tudo bem aí, gente? Eu vi um barulhinho. Tudo, não, acho que o Guilherme tinha saído e pediu para entrar de novo, eu já coloquei, pode falar. Tá. Nós somos meros inquilinos temporários, né, da sociedade. A gente vai passar, a gente vai morrer, e tudo que a gente fizer aqui vai ter consequências futuras. Isso também não significa que a gente tem que ficar preso ao mundo dos mortos, né? O que os nossos avós, as ideias dos nossos avós, a ideias velhas, ultrapassadas, mas simplesmente lembrar que nós estamos aqui de passagem. Para a Constituição e para o constitucionalismo, isso tem questões muito importantes, né? Por quê? Porque o constitucionalismo, essa experiência constitucional que nós passamos ao longo de séculos, ao longo de 7 séculos de tradição constitucional, como diz o professor nas aulas dele, ele deve ser preservado, ele não deve ser destruído, toda essa tradição, em nome de qualquer ideia abstrata, em nome de qualquer sentimento de, vamos dizer assim, afobado de mudança. O professor sempre fala, né, que inclusive isso tem um peso hermenêutico na hora da gente olhar para a Constituição. Então, por exemplo, na hora que o juiz ele vai olhar ali liberdade na Constituição, ele não pode pensar liberdade de acordo com o que ele acha que é liberdade, né, de acordo com o que ele gostaria que fosse liberdade, mas ele deve olhar à luz desses 7 séculos de Constituição. Isso tem muito a ver também com o Dworkin. O Dworkin vai falar desse common ground, que de certa forma vai falar dessa tradição constitucional, dessa tradição constitucional liberal, que tem a experiência em torno dos direitos. Isso vai se contrapor à visão schmittiana do decisionismo. O decisionismo vai falar o contrário, ele vai falar o seguinte, se é conveniente para o soberano que se suspenda a Constituição, que se suspenda todas essas normas, inclusive os direitos individuais, que são o ponto de maior tradição na Constituição para interesses políticos mais imediatos. Então, Burke, de certa forma, na minha visão, eu vou trazer um pouco de Schmitt, que é o que você falar um pouco, ele se contrapõe a Schmitt. Ou seja, Schmitt é um reacionário, mas não é um conservador. E aqui eu vou tentar deixar claro o porquê disso. Burke, diferentemente de Schmitt, entende que o afastamento da Constituição revela o afastamento desses valores. Então, para Burke, mesmo num estado de necessidade, mesmo numa crise institucional, como foi, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Gloriosa ou na Revolução Americana, não se deve suspender a Constituição in toto, né, como nas palavras do Schmitt, não se deve suspender completamente a ordem jurídica, mas se deve se posicionar
de uma forma olhando o que está acontecendo, olhando as circunstâncias e tentar resolver aquele problema constitucional da forma com que você viole menos o arcabouço constitucional, da forma menos invasiva possível. A suspensão das normas constitucionais, elas, vamos dizer assim, essas normas constitucionais passaram pelo crivo do tempo e a suspensão dessas normas, ela violaria toda essa tradição constitucional. Então, não é bom para o pensamento conservador você fazer isso, porque você vai estar dando ao soberano, que pode ser qualquer um, né? O soberano pode ser uma maioria insuflada por um ditador, por exemplo, como foi no nazismo, pode ser insuflada por uma maioria antidemocrática, como no Brasil a gente quase passou aqui com o Bolsonaro querendo derrubar o STF. Então é bom a gente manter as instituições e, caso haja necessidade de fazer alguma alteração, que ela seja pontual, que ela seja inteligente, que ela olhe as circunstâncias antes de tomar qualquer atitude brusca. O Burke vai olhar, portanto, a questão da utopia com muita desconfiança. A utopia, ela vai prometer ela, de certa forma, promete um paraíso na Terra. Então, para realizar essa utopia, seria necessário um movimento político que negue a atual ordem social, ordem jurídica, para a criação de uma sociedade do zero. Essa é a ideia da Revolução. Inclusive, a Revolução Francesa, ela propõe até um novo calendário, ou seja, ela quer zerar a sociedade. A Revolução Russa também propõe, por exemplo, você zerar toda a tradição artística. A Revolução Chinesa propõe a Revolução Cultural, que é você negar as tradições chinesas que tiveram. Então, Burke vai olhar isso com muita desconfiança, a utopia, tanto para um passado ideal, quanto para um passado que nunca existiu. E aí esse é um ponto importante. O revolucionário é aquele que olha que as mudanças têm que ser feitas, vamos dizer assim, que a revolução tem que ser feita, que a Constituição tem que ser superada, que as ordens têm que ser superadas em nome de um futuro ideal que não existe. E o reacionário é aquele que defende as mesmas coisas, defende que a ordem tem que ser superada, que a Constituição tem que ser superada em nome de um passado que nunca existiu. Schmitt, de certa forma, também fala isso. Ele fala da ditadura soberana, e ele cita a Revolução Francesa, que é aquela ditadura que vai instaurar o novo, e ele também fala da ditadura comissária, que é aquela que vai restaurar uma ordem anterior. A gente pode, por exemplo, com base na história, citar a Revolução Francesa como essa revolução, como essa ditadura soberana, e o AI-5, né, a ditadura militar, como uma forma de ditadura que tenta restaurar uma antiga ordem. E se você olhar para o Bolsonaro, isso fica muito claro, porque o Bolsonaro quer voltar para a época militar, quer voltar para a ditadura militar, e ele gostaria, sim, de superar a Constituição, ele gostaria de fechar o STF em nome disso. Ou seja, para Burke, Bolsonaro não é um conservador, para Burke, Bolsonaro é um reacionário, e para Burke, Bolsonaro não é alguém que faz sentido em termos de ideias, embora o próprio Bolsonaro ali se auto-intitule um conservador. Para Burke, ao destruir as tradições, o indivíduo ele perde a sua base de sustentação. Ele entra numa situação incontrolável. Ele se rebaixa, até moralmente, e ele, em nome desse egoísmo, ele rebaixa toda a sociedade a uma mediocridade. Burke fala até uma frase forte, ele fala que na Revolução os indivíduos, ao se desfazer de todas as instituições, que é a cultura, que é a religião, que é o direito, que são as práticas sociais, ele se torna como moscas soltas, ele perde o seu sustentáculo, né? E uma vez feita a Revolução para Burke, é muito difícil você conseguir restaurar a paz e a ordem, você cai numa espécie de caos social e que normalmente é superada por uma outra ditadura, por uma tirania. E o que de fato aconteceu, você vê a Revolução Francesa, ela seguiu depois a tirania do Bonaparte e de uma outra série de tiranias, que cai até no Luiz Bonaparte mais à frente. E na Revolução Russa você pode ver isso claramente com Stalin depois. E até no Brasil, né? Tem um livro muito interessante no Brasil que se chama Sua Majestade, Presidente da República, de um embaixador inglês chamado Ernest Handloch, que ele é conservador, e ele fala o seguinte:
Com o golpe militar de 1889, com o golpe da República, o Brasil nunca mais entrou numa lógica institucional e ele, para sempre, viveu de ditaduras e mais ditaduras e mais ditaduras. E todo aquele passado caudilista da América Latina entrou no Brasil e o Brasil se tornou um país caudilista que vive de sucessivas ditaduras militares. E não é mentira. Hoje a gente tem esse problema. Passamos por 25 anos de ditadura militar, passamos pela ditadura de Vargas e na Velha República passamos por vários estados de exceções. Ele dizia o seguinte: nós devíamos superar sim a questão da escravidão, mas devíamos ter feito isso de uma forma sem derrubar o parlamentarismo. É isso que ele fala. É uma análise interessante. Para Burke, eu vou falar algumas frases de Burke. Aspas, né? Eu separei aqui umas frases que eu achei interessantes, só para vocês terem uma noção do que ele disse. Para Burke falando para o amigo dele, francês: vocês possuíam todas essas vantagens em seus estados antigos, mas preferiram agir como se nunca tivesse sido moldado em uma sociedade civil e pudessem recomeçar do zero. Vocês começaram mal, porque começaram por desrespeitar tudo que pertencia a vocês. Respeitando seus antepassados, vocês teriam aprendido a respeitar vocês mesmos. Outra frase de Burke: a França comprou a pobreza com o crime. A França não sacrificou sua virtude para o seu interesse, mas abandonou seu interesse para que pudesse prostituir sua virtude. Uma imagem que eu estou falando muito, eu vou falar bem rápido agora. Uma imagem que o Burke fala é a do prédio, né? Só para fechar essa ideia dos testes do tempo, que é o seguinte: a França era como um prédio abandonado, um prédio velho, um prédio carcomido, com infiltrações e, enfim, pegando fogo no andar de baixo, um prédio muito ferrado. O que os revolucionários deviam ter feito é restaurar esse prédio e aproveitar a estrutura. Mas eles decidiram destruir o prédio. O problema é, destruindo o prédio, você não sabe se você vai ter meios de construir um prédio novo. Talvez você acabe sem prédio nenhum. E acabe com muitos problemas para construir algo daquele tamanho, daquela dimensão. E, enfim, nunca mais consiga construir um prédio num lugar. O terceiro elemento é que o conservadorismo deve agir com prudência e de acordo com as circunstâncias. Só um adendo: eu não concordo com todas as ideias do Burke, eu só estou aqui dizendo o que ele disse. Acho que tem problemas muito pontuais e sérios do Burke, depois a gente pode até falar. E, enfim, é só para deixar claro, eu não compro tudo que o Burke fala. Mas, entrando aqui, sobre a prudência e agir com circunstâncias. Para Burke, frase dele: as circunstâncias dão a cada princípio político a sua cor distinta e efeito discriminatório. O que isso quer dizer? Que o estadista nunca deve agir com ideias abstratas. O estadista e a sociedade, né, nunca devem agir com um livro de teoria política que alguém escreveu num doutorado e ali são as fórmulas da sociedade e ele deve agir pautado nisso. Não, ele deve olhar para os problemas reais, concretos. Deve olhar para as circunstâncias que se apresentam e que essas circunstâncias dizem quais são as possibilidades de ação. O problema é que muitas vezes o conservador ele é visto como um imobilista, ou seja, alguém que não consegue mudar nada, ou seja, como um cara que não aceita o feminismo, como um cara que não aceita os direitos trabalhistas, por exemplo. Mas isso não é uma ideia verdadeira, e eu vou tentar mostrar aqui. Na verdade, uma sociedade imobilizada é uma sociedade muito análoga a um estado totalitário, porque essa sociedade ela tem todos os seus pensamentos e atos controlados por uma autoridade política, então ela é rígida. Na verdade, o conservador ele não defende imobilização, mas ele defende que haja, inclusive, mudanças para que essas mudanças possam ser conservadas. Ou seja, ele quer que novas tradições, ele quer pegar novas tradições para inserir naquela herança e depois transmitir às futuras gerações. Então, uma frase do Burke interessante é uma que ele diz assim: um Estado sem a possibilidade de mudança alguma é incapaz de se conservar. Ou seja, é importante a gente ter mudanças sociais para incorporar essas mudanças
para depois passar às próximas gerações. Ou seja, vou dar um exemplo do próprio feminismo. O feminismo, ele tem uma tradição de luta, ele não inventaram ele do nada, ele tem uma tradição de séculos de luta, e ele foi incorporado e está sendo cada vez mais incorporado na sociedade brasileira, e um conservador deve defender que ele seja conservado, porque ele tem um histórico e ele é importante para a sociedade, ele não deve ser desprezado, ele deve sim, a sociedade deve se abrir a essa mudança social, e há outras mudanças sociais, como por exemplo a questão dos negros agora, né? E isso é muito importante para um conservador. Então, eu faço até uma provocação aqui, antes de terminar, né? Eu já falei tudo que eu queria falar, mas tudo isso que eu falei me deixou com... Eu preparei essa fala e eu fiquei me perguntando, né? Será que é possível, por exemplo, a gente ser conservador no Brasil? É uma provocação para depois a gente falar. Porque o Brasil, a tradição do Brasil, ela é, na verdade, escravocrata. Então, se você seguir a lógica do Burke, você tem, então, que conservar a escravidão no Brasil. Isso realmente é difícil de defender, mas eu vou deixar aqui uma pista do que eu acho que deve ser a resposta, e ela se pauta na leitura de uma visão do Joaquim Nabuco, que ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, a escravidão ela é imoral por natureza, ela é uma chaga que vai acompanhar o Brasil, inclusive, por muito tempo. Ou seja, a própria escravidão é um desrespeito à tradição constitucional de proteção de direitos. E o Brasil ele tem que repensar e alterar esse seu passado assombroso para que ele possa entrar dentro de uma tradição de países e de políticas que conseguiram realmente defender direitos ao longo desses séculos do constitucionalismo. Então, eu acredito que é possível a gente ser conservador de uma certa forma e defender essas questões de mais direitos no Brasil e não ser um imobilista, um reacionário. Bom, eu fecho aqui a minha fala e deixo agora com a Natália. Valeu, Rômulo, valeu mesmo. Professor, você quer falar alguma coisa ou posso passar direto para mim aqui? Acho que vai passar direto para mim, então. Mas vou falando, qualquer coisa que a pessoa quiser interromper aí, estamos aqui. Veja, Oi. Acho que você pode falar, depois a gente comenta. Tá bom então. Então tá, já pra gente emendar então, a mim coube aqui apresentar o Thomas Paine. Também vou, só para fazer que nem o Rômulo, agradecer todo mundo aqui, o professor, mais uma reunião aqui do nosso grupo, infelizmente online, né? Mas é o que temos para hoje. Espero que todos estejam bem de saúde, suas famílias também. Mas continuamos nossos estudos aqui. Bom, então, eu vou apresentar aqui algumas ideias do Thomas Paine, né? Porque é difícil para a gente fazer um resumo das ideias da vida da pessoa, então eu peguei como base aí a obra Senso Comum, mas também li porque estava no mesmo arquivo, né? A obra Direitos do Homem e o ensaio sobre os primeiros princípios de governo, né? Esse daí, o ensaio sobre os primeiros princípios de governo, é de 1768, o Senso Comum é de 1776 e o Direitos do Homem é de 1791. O Senso Comum é a principal obra dessas três, e como vocês devem ter percebido, né? 1776 é justamente o ano considerado o pico aí da Revolução Americana, porque foi em 4 de julho desse ano, né? Que teve lá a proclamação da independência das 13 colônias, enfim, do qual como o professor já falou, Paine participou bastante. Só para dar aquela informação básica de situação de vida do autor e de contexto, como o professor sempre ensina a gente a fazer, né, para contextualizar o porquê da escrita das obras dessa maneira. O Paine, ele, como o professor disse, nasceu no sul da Inglaterra, lá em Thetford, não sei como é que fala esse nome, e ele tinha pais de religiões diferentes, né? O pai era Quaker, não sei como é que fala isso, e sim tem a ver com a aveia, porque, enfim, é a mesma tradição, e a mãe era anglicana, e isso é interessante a gente falar, não tem nada de muito fora do assunto, porque foi aí, dizem os relatos, que ele começou a questionar os dogmas de ambas as religiões e dizia que, na verdade, a religião dele era fazer o bem, portanto, parem de brigar para qual dos dois eu tenho que ir, né? Então, ele frequentava ambas e dizia que, na verdade, não era nenhuma daquelas, que a religião dele era fazer o bem. E só para mencionar a obra do Yuval Levin, que o professor também falou para a gente se apoiar, né, por conta desse debate, ele vai dizer que justamente esse debate esquerda e direita dos Estados Unidos, e que depois e junto, né, teve grande influência no mundo todo,
surgiu justamente na época da Revolução Americana e da Revolução Francesa, sobretudo nesse debate entre Burke e Paine. E hoje, se a gente for parar para pensar, não tem realmente nada de grande impacto que seja muito parecido com a dualidade jacobinos e girondinos, ou que tenha alguma coisa, uma divisão entre a Revolução Francesa e os outros tipos de revolução. Enfim, essa divisão entre um partido de justiça e um partido de ordem, ou um partido de progresso e um partido da conservação, aí sim tem mais semelhança do que a gente vê hoje em dia. Aqui nos Estados Unidos é bem claro isso, né, entre conservadores e republicanos, mas aqui também, em outros países aí do Ocidente, principalmente. Como eu não vou falar aqui do Burke, porque o Rômulo já apresentou, mas só para mencionar que ele tem esse conservadorismo reformador, né, essa intenção de encontrar esse equilíbrio entre a estabilidade e a mudança. Dizia por várias vezes que a revolução é inimiga da reforma, e, enfim, eu tive que parar na metade a leitura do Paine para ler Burke, porque eu não estava conseguindo entender quais eram as porradas que o Paine estava dando, sem entender quais eram os sacos de pancada, né? Então, aqui que ele estava se contrapondo. Teve que parar para ler Burke para depois voltar para o Paine. E o Paine, na verdade, como o senhor falou, depois eu vou mencionar isso até um pouco mais de clareza, ele era inglês também, né? Tem uns que falam que é americano, não. Ele é inglês também, ele migrou para os Estados Unidos, né? E se tornou aí uma das principais vozes, né, eloquentes aí na defesa da independência das colônias. E também, quando a Revolução começou lá na França, anos depois, também se tornou lá influente na causa revolucionária lá na França. Então, ele ficava entre Paris e Londres nessa época e usava principalmente a língua inglesa, né, para travar esses debates aí nos quais ele defendia o potencial do liberalismo iluminista, vamos falar assim, para avançar essas causas que ele chama de justiça, paz, né, derrubar tiranias, opressão e substituir governos por aqueles governos que respondessem ao povo, né? Uma das maiores críticas que eu percebi que Burke faz a Paine é justamente questionar se ele foi de fato um pensador político ou se foi um panfletário agitador, né? Nesse sentido mesmo de snobismo, né? De Burke em dizer que a erudição vinha da manutenção das instituições, porque Burke era erudito, né? Era elite intelectual mesmo, e Paine tinha, como o professor falou, uma educação formal mínima. A gente faria um paralelo aqui para o ensino fundamental, talvez, e muito autodidatismo, né? Muita leitura sozinha, né? E de família pobre, justamente porque não teve esse acesso a isso. Mas ambos tinham essa retórica política muito forte e a crença inabalável em alguma das coisas que defendiam, em algo, né? E eles se encontraram, se conheceram, né? Se encontraram várias vezes, trocaram cartas, respondiam assim respeitosamente pelo que eu vi das cartas, né? Publicamente e respeitosamente, uns aos textos dos outros, né? É difícil de ver hoje, né? Mas e por isso a obra do Paine, por conta dessa falta de escolaridade muito formal, vamos dizer assim, ele não tem centenas de citações. Sabe que a gente lê esses textos de doutrina, ou até textos mais elaborados, que tem rodapés gigantes, com citações desde Aristóteles e tal. O Paine não tem isso, porque ele não teve muito acesso à leitura desses pensamentos mais eruditos, enfim, não seguiu essa ordem que a gente segue, por exemplo, aqui no grupo de pesquisa, que a gente vê vários autores, enfim. E como diz o próprio Thomas Jefferson, que era amigo dele, né? Ele pensava mais do que lia, né? Ele não lia tanto quanto ele pensava. Mas foi esse poder retórico aí de linguagem mais simples, essa habilidade de colocar os leitores menos educados, vamos dizer assim, em contato com essas questões mais profundas da filosofia política, que fez a ideia dele chegar a mais gente. Principalmente depois, eu sei que eu tô falando da vida aqui, mas é que tem muito a ver, né? Depois que a esposa e o filho dele morreram no parto, né, ele se tornou coletor de impostos sobre café, chá e álcool. E acho que, assim como eu, ele não tinha conseguido com muito sucesso realizar essa tarefa aí de ficar cobrando dos lojistas populares os impostos, de ficar desmantelando o contrabando, porque as pessoas estavam tentando ganhar o que sobreviver, enfim, cobrar suborno das pessoas, como ele percebeu que o sistema era. Ele não teve lá muito sucesso nessa carreira e tomou ódio aí pelo poder estatal e pela opressão do poder estatal sobre os pobres. Mas ele conseguiu aí representar os colegas de profissão, aí, os cobradores de impostos, num lobby no parlamento para melhores condições de vida, tipo um sindicalista, né, que a gente falaria hoje. E ele ficou famoso por essa defesa política, né? Então ele disse assim: aquele que nunca passou fome, ele foi dizer lá no parlamento, pode argumentar elegantemente sobre a sujeição do seu apetite, e aquele que jamais conheceu a penúria
pode discorrer belamente sobre o poder dos princípios, mas a pobreza, como o luto, tem uma surdez incurável, e nunca houve. A oratória perde seu apelo, e ser e não ser se torna apenas uma pergunta. Ele disse aí, nesse momento, daí para frente, ele meio que se tornou o Thomas Paine que a gente conhece, né? Ele depois foi para os Estados Unidos, conheceu o Benjamin Franklin, né, que ofereceu esse recomeço para ele na Filadélfia, na Pensilvânia. Trabalhou numa revista lá, e lá ele publicou um manifesto de 50 páginas pela independência dos Estados Unidos, atacando a coroa inglesa, atacando a monarquia hereditária, atacando as premissas da política inglesa, sobretudo, colonialismo, enfim. Aí nasceu o filósofo político, vamos falar assim, pelo que eu percebi, né? Para ele, todos os regimes tinham que ter uma avaliação, nesse critério nosso de avaliação por valores, né? Tinham que ser avaliados em função do quão bem esse regime defendia valores humanos básicos, da igualdade e da liberdade. Para ele, esse era o tipo correto de ideais filosóficos. Tanto que, numa carta de 1806, ele escreveu sobre si mesmo, assim, né? Meu motivo, né, e meu objetivo em todas as minhas obras políticas, começando com o Senso Comum, que é essa obra que eu vou falar, a primeira que ele publicou, foi resgatar o homem da tirania e dos falsos sistemas e princípios de governo, e permitir que fosse livre e estabelecesse o governo por si mesmo. E no panfleto /manifesto, aí de 50 páginas, ele diz: o governo existe para assegurar a liberdade e a segurança dos cidadãos iguais entre si. E qualquer governo que falhe em fazer isso não é digno desse nome, qualquer que seja o seu pedigree. Não importa qual tipo de governo. Então, no livro Senso Comum, que é o principal que eu estou falando aqui, ele vai afirmar que o tempo, e aí em contraponto aí a Burke, que vai afirmar que, na verdade, as coisas que passam pelo teste do tempo se permanecem e são, por terem passado por esse teste, tem essa etiqueta de bom, né, de algo que sobreviveu ao tempo. Ele diz que o tempo produz mais conversões do que dá razão às coisas, né? Então, o longo e violento abuso de poder do rei da Inglaterra, que oprimiu por centenas de anos o povo estadunidense, com base nesse direito dele, né, porque o monarca faz o próprio direito, deu ao povo dos Estados Unidos o privilégio de sempre questionar o poder, de sempre pôr em xeque a pretensão do direito, porque foram centenas de anos de opressão. Por isso que ele diz que a causa da América, e aí ele vai usar aqui a América como sinônimo dos Estados Unidos, e não como sinônimo do continente, peço desculpa aos colegas internacionalistas, né? E por isso que ele diz que a causa da América é a causa de toda a humanidade, porque surgiram e ainda surgirão circunstâncias que são universais, que vão afetar esses princípios de todos os defensores da humanidade. Uma coisa curiosa é que o Senso Comum, ele de início, ele não assina a obra, porque ele diz que, para o público, é totalmente desnecessário saber quem é o autor da obra Senso Comum, porque o objeto de estudo é a doutrina e não o homem. Mas ele faz questão de dizer que o autor, ele põe assim, o autor, não tem influências partidárias, no sentido de partidos já criados, né? Mas tem argumentações racionais e principiológicas. Então ele diz assim: contudo, talvez não seja desnecessário dizer que ele, o autor, não está ligado a qualquer partido ou sob qualquer influência pública ou privada, mas apenas sobre a influência da razão e dos princípios. Então ele escolheu o partido, entre muitas aspas, dele, que é a defesa da liberdade e da igualdade. Então, como o professor disse, são pessoas de coragem que não ficaram em cima do muro, né? Basicamente, nesse livro, ele vai pretender afirmar que raciocinar a partir desses princípios de liberdade e igualdade, e desses direitos, né, que também são direitos, é a única maneira adequada de se abordar a política. Então, ele vai dividir os argumentos como sendo, primeiro, um manifesto fundamentado contra a autoridade da Grã-Bretanha para comandar as colônias, uma vez que os colonos não são representados no parlamento a que eles respondem, né? Que o parlamento inglês não representava os colonos dos Estados Unidos. Em segundo lugar, contra a legitimidade das instituições políticas internas da própria Grã-Bretanha, que dão ao rei, né, o poder absoluto sobre os cidadãos, aos quais o seu governo deveria servir. E, em terceiro lugar, a favor de um governo republicano eleito pelo povo e respondendo somente a esse povo. Esse livro, pelo que eu entendi, ele foi, assim, de extrema importância, porque ele foi publicado em fevereiro de 1776, o quê? 4 meses antes da Declaração da Independência, 3 meses antes da Declaração de Direitos
do Bom Povo da Virgínia, que também tem um grande pacto histórico aí na defesa de direitos humanos, enfim. Me pareceu que foi a obra necessária, o empurrão necessário para que essas coisas acontecessem, né? Chegou aos leitores por essa linguagem simples, né? Justamente nesse momento em que eles já estavam questionando a luta pela independência, porque a Inglaterra era a força militar mais potente do mundo naquele momento, né? Mais potente do planeta. E eles já estavam ali se questionando, será que essa luta é mesmo legítima? Ou será que a gente só está reclamando pelos impostos altos que eles estão nos impondo aqui, né? Seria o nosso brasileiro aqui, será que é por 20 centavos? Né? Ou será que tem algo por trás? Eles estavam nessa crise, né? E o livro Senso Comum veio sacramentar que, na verdade, a luta é necessária e a causa é justa. E ficou meio que indubitável e não teve como voltar atrás. Vou trazer, então, algumas ideias principais do livro. Não dá para falar do livro inteiro, muito menos dos 3, e muito menos das cartas também, que ele respondeu, enfim, dezenas. Eu li só algumas. E, enfim, vamos lá. Eu esperava, confesso, pela influência que ele teve, né, na independência dos Estados Unidos e depois na Revolução Francesa, que ele já começasse batendo, assim, já fosse uma retórica logo de início, aquela chamada às armas, sabe? Que ele listasse todos os atos autoritários dos ingleses e já falasse o que estava errado e o que deveria fazer, mas ele demora bastante páginas, né, nesse livro para chegar até essa crise, né? Que só aparece, acho que lá na terceira ou quarta parte lá desse livro. Na verdade, ele começa por um exercício hipotético que ele diz ser essencial para fundamentar qualquer teoria política. Ele vai dizer o seguinte: a fim de obter uma ideia clara e justa do modelo e dos objetivos de um governo, suponhamos que um pequeno número de pessoas tenha se instalado em uma parte isolada da Terra, desconectada do restante. Elas representarão o primeiro povoamento de qualquer país ou mundo. Nesse estado de liberdade natural, a sociedade será o seu primeiro pensamento. Então, como o Rômulo falou, que Burke fez, assim como a gente sabe que Locke fez, Hobbes fez, Rousseau já tinha feito, eles vão voltar nesse exercício do homem em seu primeiro estado, né? Do ser humano em seu estado de natureza. E o Paine vai dizer que, para ele, esse primeiro estado, esse estado de natureza, o homem é um indivíduo, porque todos estão no mesmo nível, né, e, consequentemente, nascem iguais, com os mesmos direitos naturais, vamos falar de naturalismo, e ele vai fazer essa comparação a uma criança que nasce hoje em dia, na época que ele escreveu, lógico. Ele vai dizer, a criança que nasce hoje, ela deve ser considerada como tendo a sua criação derivada da existência de Deus, ele continua sendo religioso, mas nesse sentido de ser todos irmãos, né, iguais, né? Independente de onde e de quem nasceu. O mundo é tão novo para essa criança quanto era lá para o primeiro homem, nesse exercício hipotético do primeiro homem, né? E seus direitos naturais nesse mundo são da mesma natureza. A gente tem que olhar para esse início, diz ele, porque se a gente olhar hoje para a política como se toda a história humana não tivesse ocorrido, nunca vamos chegar a uma teoria política efetiva. Então, para ele não adianta ignorar tudo aquilo que já foi conquistado ou aquilo que já foi sofrido e todas as opressões que já aconteceram, para dizer que a partir de então nós vamos só fazer tirar o sumo aí daquilo que for bom e construir dali para frente, porque na verdade vem de muito antes disso a própria sociedade. Eu vou fazer aqui o que ele vai diferenciar a sociedade e o governo, que isso é muito, muito, muito importante. Bom, mas ele vai falar, então, primeiro nesse caráter essencialmente solitário do ser humano. Ele vai dizer, uma nação é composta de indivíduos distintos e desconectados. E o bem público não é um termo oposto ao bem individual. Ao contrário, é o bem de cada um dos indivíduos reunidos. Mas, apesar da gente ficar na cabeça aquele mito do indivíduo, de falar, não, na verdade, a gente é um ser social, o homem é um ser social, ele vai afirmar isso. Mas o ser humano tem essa inegável necessidade de se juntar em grupos. Aí ele faz uma analogia aqui com a gravidade, né? Ele vai dizer, os homens originalmente se unem por necessidade e por desejo de companhia, de sobrevivência. Porque nenhum homem é capaz, sem a ajuda de sociedade, de suprir as suas próprias necessidades. E essas necessidades, agindo sobre cada indivíduo, impelem o conjunto para a sociedade, tal naturalmente como a gravidade age para um centro. Tem que dizer que as pessoas são sempre chamadas, como a gravidade chama todas as coisas, para se unir em sociedade. Ele é bem lockeano nesse sentido. Mas eu acho que ele vai além de Locke para enfatizar muito mais claramente, pelo que eu li de Locke também, né? Não sei. Muito mais claramente a diferença entre reunião de seres humanos em sociedade, que são levados pelas necessidades, pelo desejo de companhia, pela sobrevivência, e o estabelecimento de governos sobre essas sociedades. Por isso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Isso é muito importante, porque vai trazer o conceito de revolução depois. Então, para Paine, tem esse passo intermediário entre o Estado natural e uma comunidade política. E o que está no meio é a sociedade natural que existiu inicialmente, sem governo, desgovernada, né? Não desgovernada de baderna, mas sem governo. Então, primeiro o Estado natural, depois a criação de uma sociedade também natural, porque não há governo, e depois a criação humana, a arte humana, que é a criação de um governo, a comunidade política. Então, ele diz assim, quando os seres humanos se reuniram em sociedade, os motivos e as necessidades que os reuniram governaram naturalmente a sua cooperação e eles atingiram um grau relativamente sofisticado de vida social, sem necessidade de um governo. Mas com o tempo, depois de superarem essas necessidades mínimas que traria cujos benefícios trariam se juntar em sociedade, relaxaram nesses aspectos, nesses deveres, vamos dizer assim, e de alguma forma, alguma forma de governo se tornou necessária para conter os vícios, né? A sociedade original, então, ele diz que é uma derivação, é uma função da natureza humana, ao passo que o governo é um artifício, por isso ele fala de arte, é um artifício criado pela vontade humana e, portanto, está sujeito aos julgamentos imperfeitos, e especialmente a corrupção pelo poder, a tirania, a ganância. Por isso que é muito importante, eu acho que uma das coisas principais desse livro é essa separação entre o que é sociedade e o que é governo. E assim como lá o Locke vai dizer que primeiro vem direito para depois vir o Estado, e para dizer que, aliás, para depois vir o Estado, para dizer que o Estado está vinculado ao direito e não pode suspendê-lo, vamos trazer, puxando até agora para o estado de exceção. Ele também vai dizer que primeiro vem a sociedade e depois vem o governo. A sociedade tem que lembrar como ela era antes da existência de um governo, ou pelo menos fazer esse exercício hipotético, para lembrar que o governo, se descumprir com direitos inerentes ao ser humano, pode ser destituído a qualquer momento, se não respeitar a vida em sociedade. Então, Burke e outros autores vão criticar Paine dizendo que uma revolução total, como o Rômulo bem explicou, traria uma dissolução da própria sociedade, o prédio, né, desmoronaria, não sei se é isso que o Rômulo quis dizer, e tornaria ilegítimo qualquer governo que se seguisse. Sei lá, isso para mim tá me parecendo as pessoas com pena das vidraças do Carrefour, né? Mas tudo bem. Aí o Paine vai dizer o seguinte, primeiro, para responder a isso, a sociedade é algo muito mais antigo e muito mais importante do que um governo. Então, destituir um governo não é derrubar o prédio, é tirar quem está fazendo mal ao prédio. Segundo, a revolução consiste numa reversão à sociedade natural e não nesse sentido reacionário. Mas vocês entenderam? Uma reversão à sociedade natural com esse objetivo de estabelecer um novo governo a partir das mesmas origens do antigo, que é a sociedade daquele povo, daquele local, daquela nação, enfim. Mas de uma forma melhor e mais justa, mais organizada. Mas frente a uma crise, a sociedade natural continua, ele vai dizer, permanentemente acessível. Parece que não, porque é um exercício hipotético, mas o que ele quer dizer é o seguinte: como é essencialmente uma função da natureza humana, essa sociedade, e não o governo, nós sempre podemos voltar a ela se o governo convencional, o governo daquele momento, falhar em realizar suas funções ou violar os direitos dos cidadãos. E essa reversão vai permitir que a sociedade volte à natureza em busca de informações e se regenere. Veio daí aquela famosa citação de Paine de que nós temos o poder de reiniciar o mundo. É daí que vem isso, pelo que eu entendi. E ao depor esse governo, esse nosso governo desse momento, nós podemos regenerar a sociedade original e ver um governo começar ou recomeçar, né? Ele falou começar, mas eu acho que eu penso que seria recomeçar, como se vivêssemos no início dos tempos. É isso que para ele significa uma revolução. Um retorno ao passado distante, não um retorno ao passado no sentido reacionário, para recomeçar e fazer melhor. Como é que, por exemplo, a linguagem de videogame é que um reset, sabe? Mas desde que o próprio jogo exista, né? O console exista, a TV exista, tudo continua existindo, porque a sociedade já existia. Você quer criar uma nova forma de governo. Então ele vai dizer assim, o que antes nós chamávamos de revoluções era um pouco mais do que uma mudança de pessoas ou uma alteração de circunstâncias locais. Mas o que vemos hoje no mundo, aí ele vai falar justamente nas revoluções dos Estados Unidos e na França, né? É uma renovação da ordem natural das coisas. É um sistema de princípios tão universal e tão verdadeiro quanto a existência do homem, combinando moral com felicidade política e prosperidade nacional. Ele está reconhecendo que a sociedade permanece eternamente,
Mas os governos podem ser depostos e repostos quando não mais respeitarem os direitos daquela sociedade. Então, embora dê para se provar que o sistema de governo, agora chamado de novo, né, ele vai dizer, é mais antigo, em princípio, do que todos os que já existiram, sendo fundado lá nos originais direitos do homem, ele diz que não é algo legal, até porque é fácil de se confundir, né, chamar de um sistema de governo antigo, porque senão as pessoas vão confundi-lo com reacionário, e não é isso, né? Por isso que ele vai dizer, mas como a tirania e a espada suspenderam o exercício desses direitos durante tantos séculos, em nome dessa distinção, né, entre a tirania e o que eu estou defendendo, é melhor chamar de um governo novo, né, do que reivindicar esse nome de antigo. Então ele vai dizer, a sociedade é uma função da natureza e o governo é um produto da arte, da criação humana. E os objetivos do governo, e aí está algo muito importante para a gente do direito, são definidos pelos direitos e pelos limites naturais do homem, dessa sociedade. E, portanto, embora os homens criem o governo, eles devem criá-lo com os fatos da natureza humana em mente, de maneira a proteger as prerrogativas e os direitos naturais de cada um e assegurar a liberdade e a igualdade. Então, para ele, a ciência do governo, ele põe entre aspas, começa com o conhecimento da natureza por meio da razão, e o governo pode ser julgado, como eu disse, por quão efetivamente ele respeita a liberdade e igualdade individuais do ser humano. Traduzindo, né, o governo vem para ajeitar e colocar em estándares aí a vida em sociedade, porque chegou um momento que foi necessário um governo, não o governo. E não para substituir a esse conceito que já existia, que era a sociedade. Então, o governo encontra limites nos direitos das pessoas que compõem a sociedade. E esse governo vai ser julgado pela sociedade pelo quão bem ou mal representa, ou protege, ou garante esses direitos individuais, sobretudo liberdade e igualdade. E como que se avalia essa legitimidade dos governos? Né? Ele vai dizer, nós temos que olhar para os preceitos da natureza, especialmente de igualdade e individualidade humanas, que dão a cada homem o mesmo direito de que todos os outros para determinar qual é o curso da sua própria vida em sociedade, que é, naquele momento, a um governo. Isso significa que só o poder que é voluntariamente concedido a um governo é legítimo, só por consentimento. Então, ele diz assim, todo poder que é exercido sobre uma nação deve ter um início. Ou ele é delegado, ou ele é assumido. Não tem outra fonte. Então, todo poder que é delegado pela sociedade a um governo é confiança. É a confiança da sociedade naquele governo. Agora, todo poder que é assumido é usurpação. E o tempo, ele lembra mais uma vez aí, Burke, o tempo não altera a natureza e não altera a qualidade de nenhum deles. Ah, mas já faz 3 séculos que nós temos esse governo autoritário, escravocrata, tudo já passou pelo teste do tempo, as coisas estão bem funcionando e tal, para alguma parcela da sociedade que está contente com isso, né? O restante não, mas não interessa. Enfim, para Paine não interessa. Se o início foi um golpe, se o início foi deturpado, se hoje esse governo viola direitos, ele deve ser destituído. É nesse sentido que ele quer dizer que o governo pode ser alterado a qualquer momento, porque primeiro vem a sociedade e depois vem o governo. Então, na sua origem, esse governo legítimo, ele é estabelecido pela escolha das pessoas dessa sociedade. Quando elas são movidas aí pela necessidade de se criar um regime, elas se reúnem, formam uma espécie de parlamento, ele vai dizer, em que cada cidadão tem o seu próprio assento, mas com o tempo e com o crescimento das sociedades, da comunidade, é impossível que todo mundo tenha um assento nesse parlamento hipotético aí, portanto, eles vão nomear representantes, que agem dessa mesma maneira, representando o corpo de pessoas que agiriam se estivessem ali presentes. Então, de acordo com Paine, essa democracia representativa, né, seja direta, seja indireta, né, direta ou representativa, é a forma de governo mais alinhada com a natureza, com esse respeito a essa sociedade que é a natureza essencial da vida humana. Ele teve que defender isso na época, né? Porque hoje a gente parece, lógico que a democracia é algo que a coisa de menos pior que nós encontramos para respeitar os direitos das pessoas. Ok, mas na época não tinha isso, né? A maioria era monarquia, né? Cuja origem, ele vai dizer, da monarquia, era algum usurpador lá atrás que se estabeleceu sobre os outros pela força e foi passando de filho para filho. Ele diz justamente um trecho que os monarcas, geralmente, eles tentam se pintar como possuidores de uma origem elevada. Então, vão falar,
lá, nossa, minha origem está perdida nas névoas da história, grandes ancestrais, fulano de tal, enfim, de outro país, enfim. Na verdade, ele diz que, na verdade, o primeiro ancestral dessa família monarca deve ter sido um rufião de uma gangue, um saqueador, o principal dos saqueadores, enfim. E pior ainda, diz ele, passam o seu poder ilegítimo para os filhos, para os netos, para os bisnetos, enfim, negando esses direitos naturais do povo para além das suas próprias vidas. Ele vai falar até de autodeterminação dos povos, que é um direito hoje, que a gente fala de direito internacional, né? Para ele, essa hereditariedade do governo é quase que a raiz de todo o mal, né? E esse apelo à natureza primária, né, ele vai dizer, é um apelo à justiça, porque fica claro que o Paine tá revoltado com a injustiça, com o sofrimento humano que ele vê, e lendo e debatendo com Burke, ele enxerga ele diz, lembrei a palavra, vácuo moral. Ele diz que tem um vácuo moral em Burke, mas assim, eles discutem num patamar super respeitoso, só que eles se alfinetam também, né? Mas não deixa de ser um patamar respeitoso. Ele diz que encontra um vácuo moral quando Burke se recusa a aceitar essas raízes naturais dos princípios políticos, porque ele diz que isso é uma falta de compaixão pelos humildes, pelos fracos. Porque Burke sempre escreve romanticamente, celebrando os nobres, poderosos, e aí ele diz, pode ser mais fácil você ficar pintando retratos trágicos da coitada da rainha que foi ameaçada pela multidão, o terror jacobino, como disse o Rômulo que veio depois, mas é muito mais importante, vai dizer Paine, você oferecer ajuda quando um povo inteiro está sendo esmagado por um regime tirano, do que fazer isso. E aí vem a famosa frase dele para o Burke, aliás, sobre o Burke, né? Ele sente pena da plumagem, mas ele se esquece do pássaro moribundo. Então, todos os apelos que ele vai dizer de Burke à beleza, à ordem, à imponente majestade das práticas políticas que estão enraizadas e que nós herdamos e devemos manter, ele diz, são desculpas para a desigualdade, para a indiferença e para a injustiça. Ele não acha que os homens sejam intrinsecamente maus e que exijam ilusões para conter a maldade deles. Na verdade, as ilusões são necessárias para impedir que o povo perceba que seus direitos estão sendo negados. É isso que ele está dizendo de Burke. E ele vai dizer que nos textos sobre a França, principalmente o Reflexões, o Burke fica muito mais no sofrimento dos poderosos nas mãos da multidão do que o sofrimento da multidão nas mãos dos poderosos. Ele diz que ele faz isso por preocupação não com as propriedades da nobreza ou do clero, o Burke se defendendo, né? Eu não estou fazendo isso com preocupação com as propriedades da nobreza ou do clero, eu estou fazendo isso com preocupação à degradação das massas que agora estão levadas pelo radicalismo violento, vamos dizer assim. Parece o que a gente ouve aqui das manifestações do Black Lives Matter, das manifestações políticas no geral, né, que estão se degradando de movimento político para roaceiros, enfim, essa é uma desculpa boa, né, que criminaliza movimentos. Mas para Paine, as ações da multidão, que tanto angustiam Burke, são justificadas e são expressamente causadas pelo extremo despotismo e pela extrema injustiça do regime. Elas têm legitimidade. Então, a solução, Paine vai dizer, é substituir governos ilegítimos por outros que sejam mais alinhados a essa compreensão mais emergente da natureza humana e avançar a causa da paz natural, que no final todo mundo quer, né? Então, o fim de uma revolução política propriamente compreendida é esse retorno a essa sociedade natural lá atrás, da criação da sociedade quando ainda não havia governo, com o objetivo de se criar justamente um governo que respeite direitos dessa sociedade. Ele vai dizer que qualquer governo que não tenha sido escolhido e aceito pelo povo, né, um governo que respeite seus direitos, respeite seus interesses, é um regime injusto e só pode sobreviver por meios claramente criminosos. E ele fala isso porque a monarquia é claro, né? Você vai passando de filho para filho e não tem quem escuta, né? E por isso que ele tem essa política ancorada aí nesses padrões morais, né? Ele escolhe um partido, né? Como o professor falou. Então, acho que só para concluir aqui, para a gente abrir mais o debate, o Burke e o Paine, eles meio que, por várias cartas e várias publicações, um depois do outro, né? Eles se forçaram um ao outro a encontrar os núcleos das diferenças entre eles. Me parece que um dos núcleos dessa diferença é a disputa sobre o que torna um governo legítimo. Né? Outra coisa é qual que é o lugar do indivíduo na sociedade, como que cada geração tem que pensar sobre aqueles que vieram, sobre aqueles que virão. E no final da vida, o Paine voltou à Europa, como o professor disse, para cumprir uma promessa, isso está no livro do Yuval,
para cumprir uma promessa que ele tinha feito lá atrás de conseguir financiamento para uma ponte num lugarejo lá no interior da Pensilvânia. E na hora que ele voltou para a Europa, ele percebeu esse clima que ainda estava ali na França, na Inglaterra, porque estava prestes a acontecer a Revolução Francesa, né? E ele diz assim: a independência dos Estados Unidos, considerada meramente uma separação colônia à Inglaterra, né? Parece que foi uma questão de pouca importância se não tivesse sido acompanhada por uma revolução de princípios e práticas de governo. E era isso que ele estava vendo naquele momento. Eles estabeleceram uma posição não apenas para si mesmos, mas para o mundo, e olharam para além das vantagens que eles poderiam receber. Ele publicou esse livro Senso Comum, depois de dezenas de cartas em respostas e críticas a ele, enfim. E ele ajudou a criar a Constituição dos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, no Pennsylvania State House, né, na Filadélfia. E era amigo pessoal, enfim, do Thomas Jefferson, do John Adams, do Franklin, do Roger Sherman e do Livingston, e que foram os que declararam a independência dos Estados Unidos. E o que eu acho extremamente curioso é que com esse histórico na Pensilvânia, né, em 2020 foi a própria Pensilvânia que derrotou a extrema-direita nas urnas, né? Me parece que o Thomas Paine ainda vive. Mas se eu puder só mencionar aquilo que é minha... Não, o que eu acho que deve ser de legado do Paine, mas acho que o professor vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu, é justamente essa noção de separação entre sociedade e governo e da possibilidade legítima de instituir um governo que não respeite o limite dos direitos. Porque apesar dele fazer esse exercício hipotético da gente voltar sempre àquela sociedade inicial, quando não havia governo, acho que nem precisava, né, fazer esse exercício inicial. É que parece que ele quis fundamentar muito mais e principalmente também adentrar o debate que Burke já tinha entrado, que muito antes Hobbes e Locke já tinham entrado, e antes ainda Rousseau já tinha entrado, que era dizer o que existia antes de a gente ter criado o Estado, né? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Não sei se eu fui clara, se eu demorei muito. E aí eu passo então de volta a palavra para o professor Pedro. Não sei se quer comentar alguma coisa. E aí estou disponível aqui para vocês para debater. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem. Vamos lá. Quem quer comentar? Vixe, acho que eu fiz alguém dormir aí. Alguém vai falar? Não sei. Posso falar, então? Lógico. Pedro, você pode me interromper, tá? Fica à vontade. Ah, ele vai falar, Pedro. Não, acho que ele tá só com o microfone ligado, mas só por estar ligado. Pode falar. Ah, eu vou falar, então. Nossa, eu gostei muito da... Oi? Põe a câmera aí para eu te ver. Eu tô vendo tipo, ninguém, só tem eu aí. Eu gostei muito da sua exposição, de verdade. Achei que ela pega nos pontos bem centrais, assim, você bate exatamente em cada uma das ideias. E eu acho que o mais interessante de tudo, sendo bem sincero, é o fato de que eu e você está debatendo isso, que foi debatido no século... Lá no século... Final do século no começo do 19, no final do 18, e a gente viu o que aconteceu historicamente depois, né? Então, assim, eles estão debatendo se pode ou não pode a Revolução. Bom, a gente viu a Revolução, a gente viu o que aconteceu depois da Revolução, e eu acho que é difícil a gente olhar para a Revolução Francesa e realmente falar assim, olha, joga tudo fora, né? E também, olha, foi maravilhoso tudo. A gente consegue olhar, né, com esse distanciamento histórico e falar, olha... Não sei se isso foi bom, se isso não foi bom. Por exemplo, caiu em Napoleão, né? E Napoleão faz uma espécie de uma revolução. Ele traz todos os elementos modernos do Estado moderno, tudo aquilo, os ideais da Revolução Francesa para os outros estados. E ele, de certa forma, ele derruba as monarquias, né? Eu não sei se isso é bom ou não é. Assim, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar uma coisa tão grande assim? Mas é muito interessante. A gente consegue ver dentro de cada... Por exemplo, o capitalismo. O capitalismo da forma mais moderna, sem nenhum tipo de regulação. Eu acho que isso é muito fruto
das revoluções burguesas, entendeu? Por exemplo, assim. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: o pensamento conservador ele não é necessariamente capitalista. Ele vai falar o seguinte: bom, o capitalismo ele tem um problema, porque assim, se você faz o indivíduo desejar só os seus próprios interesses de lucro, etc., ele vai, de uma certa forma, degenerar moralmente a sociedade. Que é o que a gente vê hoje em dia no neoliberalismo. Todo mundo pensa em si, todo mundo só pensa na própria imagem, todo mundo pensa na vida privada, ninguém mais pensa no outro, ninguém quer saber de moral, ninguém quer saber de instituição, todo mundo quer saber de tirar um selfie, né, e receber like, e isso é uma visão super liberal, ultra liberal, e para Burke eu acho que isso não é tão legal. Eu não sei até que ponto isso é resultado da Revolução Francesa, entende? É isso que eu acho mais interessante, assim, que a gente não o argumento deles preso na história, mas a gente consegue ver tudo que veio depois, e isso é incrível, assim, eu não sei dizer, não sei, não sei, me entende, né? Eu não sei julgar. Não, eu entendi porque eu te conheço, então eu entendi o que tu quis dizer. Mas é que eu acho também um pouco forçar a barra a gente dizer que não tinha que ter acontecido a Revolução Francesa pra gente não chegar no capitalismo do século XXI, né? Tipo, não dá. A gente também não consegue fazer esse exercício do e se quando se trata de história. Eu não sei se o Fê tá aqui, o Felipe Magani, né? O marido da Rê, ou se ele tá assistindo pelo da Rê, talvez. Mas acho que ele ia concordar comigo. Não dá pra gente ficar fazendo os exercícios do e se. Tipo, e se a Revolução Francesa tivesse sido uma revolução menos sangrenta, não tivesse decapitado todo mundo, teria sido, sei lá, teria tido um impacto menor, ou talvez um impacto político maior, porém mais perene depois, né, para não acontecer o que aconteceu, que você falou dos Bonapartes aí, né? Não sei, talvez, mas eu acho que o que Penny quer dizer é que não dá para você, entre muitas aspas, ele não falou isso, tá? Mas criminalizar a revolução, sendo que essa é a única forma de você destituir o governo. E destituir governo não é você acabar com a sociedade. Por isso que eu até brinquei com o seu exemplo do prédio. É como se ele estivesse falando, eu não tenho como... Eu não sei porque o seu exemplo do prédio é tão bom assim, porque seria que meio que destruir, mas não destruir, entendeu? Porque ele já está em ruínas. Tipo, vai ter que construir outra coisa no lugar. A sociedade continua existindo. Vamos dizer, as pessoas que moram dentro do prédio, elas saíram do prédio para que eles fossem derrubados e depois construído outro. Lógico que nessa transição ninguém vai saber o que vai acontecer. Mas eu entendi que ele quis legitimar essas duas evoluções que hoje a gente olhando para trás sabe que foram de importância gigantesca, né? Não só pro direito do Estado, mas principalmente o direito constitucional. Como o professor falou, não tem como a gente compreender esse constitucionalismo pós-guerra, da agora, né? Do pós-guerra, Segunda Guerra, né? Sem compreender esse debate entre Burke e Penny. Fiquei muito feliz em poder ter lido os dois aqui, principalmente ouvido você explicar até melhor aí do que a minha leitura do Burke. E a gente poder enxergar meio que da onde vem alguns dos argumentos que a gente acha que são recentes, né? Tinha coisa que eu achei que tinha nascido em Schmitt, mas não nasceu, não. Nasceu, tá lá no Burke, tipo, lá atrás, assim, meio copiado, lógico, e Schmitt não é conservador, como você falou, bem reacionário, tem nenhum apreço pelo conservadorismo de Burke, né, esse conservadorismo cético, mas tem coisa que vem de lá, né? Essa coisa da manutenção das tradições a qualquer custo, né, nem que seja o custo de vidas, né? Me parece que vem de lá. Mas também me pareceu um debate respeitoso, assim. Não sei se chegou a ver algumas cartas de um para os outros, né? De um para outro, quer dizer. E eles são super respeitosos, não, excelentíssimo, que colega, sei lá o quê, o ponto tal do seu artigo publicado no jornal tal. Eu falo, gente, que respeito, que coisa maravilhosa. E eles se encontravam e conversavam, deviam tomar até uns vinhos para conversar. Mas tinha essas coisas, um publicava na semana seguinte sobre o outro, falando, não, você não tem a nenhum apreço pelos pobres. E o outro falava, não estou falando disso. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de ver isso, mas suas questões são realmente complicadas, porque hoje a gente consegue ver tudo que aconteceu depois, né? Mas eu não sei se tivesse acontecido de maneira diferente, menos radical, como o Burke fala, né? Que não deveria ter sido tão radical, se a gente teria continuado a mesma coisa, se teria melhorado ou se não teria mudado nada. Né? Não sei, também gostaria de ouvir os colegas aí. Os colegas podem falar também. Quem quer falar aí? Assim, aqui é o Guilherme, gente. Oi, Gui. Não conheço muito o pessoal pessoalmente, mas assim, a gente ouve muito, né? Por exemplo, o Brasil foi um país que teve a abolição da escravidão, né, em 1888, mas não fez a reforma agrária, né? Então, assim, a gente institucionalizou muitas nossas lutas sociais, nunca tivemos uma revolução,
e nada sangrento, mas e nunca tivemos emancipação, né? Isso é uma crítica que se faz muito da forma com que as coisas foram feitas no Brasil. A própria República, né, em 1891, quando vem também essa passagem de bastão, né, de um modelo monárquico e etc., é uma forma que o Brasil não fez nada por revolução, né? Nós não tivemos nada, e nós temos boa parte né, o nosso processo de independência, né, o Brasil ser um país que não foi república, né, ficou nessa monarquia, um poder moderador, uma coisa assim. Isso é um debate que, assim, provoca bastante, né, principalmente quando a gente fala do nosso país, né, que não, a transição, né, da ditadura também para democracia, né, é uma coisa assim, entregam, e aí esse pessoal nunca é julgado por ter matado, por ter feito o que fez durante a ditadura, né? Uma coisa muito complexa isso. Tem razão, não concordo. Inclusive, recentemente eu vi uma aula de um... Como é que chama a área de estudo de objetos antigos? Como é que chama? Alguma coisa com A. Arqueologia? Arqueologia, isso mesmo. De um arqueólogo que fez, acho que mais de 15 anos de estudo num engenho, né? Numa casa grande, numa senzala e tudo que tinha em volta dali, né? Lá acho que no interior do Rio Grande do Sul. E aí ele fez esse estudo desse local e ele afirma no livro dele assim, na tese, né? Que ele criou a partir desse estudo. Ele disse assim, a abolição da escravidão é um projeto ainda em curso, né? Não aconteceu ainda, né? Porque ele disse, a gente tem a noção errada de dizer de pensar que a escravidão era simplesmente a exploração da mão de obra e, né, a mão de obra e ponto final. Ele disse assim, e pelos estudos nesses objetos antigos e tal, ele descobriu que a própria configuração física daquele engenho, enfim, daquele local, era criada a ponto de você sempre estar vigiando, né? Você entendeu? Vigiando as pessoas escravas, sobretudo as pessoas negras, porque se fossem escravos, fossem capatazes, enfim, pelo senhor de engenho, pela sua família, e esse sentido de você sempre obrigá-los a entrar pela porta dos fundos, né? Então tem coisas muito sutis que fazem parte da escravidão, diz ele, que até hoje não terminaram, né? Você tem essa divisão entre elevador social e elevador serviço. Aí ele mostrou que na senzala você tinha assim, 3/4 da senzala era de fato a senzala. E grudado, é a mesma casa, mas um quartinho grudado era o quartinho do capitão do mato, vamos dizer assim. E era parede com parede, justamente nesse sentido de vigiar com o ouvido, para saber. E eles não tinham, e diz esse profissional que eles não tinham medo de quando ouviam os batuques. Eles não tinham medo da celebração da religião, da celebração da cultura. Eles tinham medo do silêncio. Porque o silêncio significava que estava armando alguma coisa. Por isso que eles colocavam o quartinho do capitão do mato, do capataz, ali do lado, que também era negro, né? E tinha esse pequeno poder, né, dado pelo senhor de engenho. E também a parte da casa grande era sempre um local um pouco mais alto do que a senzala para que pudesse vigiar todo o plantio, toda a criação de gado, etc, etc. Então tem coisas que são muito sutis, diz ele, que ainda está em curso esse projeto de abolição da escravidão. Eu achei maravilhoso isso, mas nesse sentido de domínio, né? Sim. Eu queria até trazer um ponto do Burke que eu acho muito interessante, que é uma crítica, eu acho que ele vai fazer até a visão... Assim, não tinha marxismo na época, mas acho que dá para pegar isso e olhar para o marxismo com uma certa crítica e, ao mesmo tempo, olhar com muita crítica a questão da escravidão, que é o seguinte: às vezes parece que a teoria marxista ela é muito economicista, né? Então, assim, ela vai olhar para a escravidão muitas vezes para a questão econômica do uso do escravo como uma ferramenta econômica, e eu acho que a visão conservadora ela vai olhar para um outro ponto de vista, que não é econômica, mas que é a moral, entendeu? Então, assim, você reduzir um ser humano a uma espécie de objeto, né, que é o escravo, isso é moralmente condenável. Então, isso é uma mácula moral que a escravidão tem e que ela vai passando de geração para geração também. Eu acho que isso também é uma forma muito interessante de você ver
a escravidão, né? Por exemplo, o brasileiro, até hoje, a gente tem uma forma de agir com as pessoas de uma renda mais baixa, com uma espécie de uma moral escravagista. Então, você trata vamos dizer assim, o moço que vai te entregar o café, a pessoa que vai te entregar uma coisa, vai te servir, de certa forma, num restaurante, com uma lógica muito escravocrata. E isso não é econômico, mas também ela está incutida na nossa parte moral. Eu acho isso interessante, eu acho que isso é uma análise conservadora que também não é só economicista que fala assim, olha, tinha que ter uma revolução que alterasse a base econômica da sociedade para que... claro que mas ela também olha para essa questão da prática social. Por exemplo, isso tem europeus que vêm para o Brasil e falam isso. Falam assim, nossa, é engraçado como os brasileiros agem com os trabalhadores de uma forma abusiva, com uma forma exatamente de senhor de escravo e de casa grande e senzala. E por isso que eu acho que eu me apaixonei um pouco pelo pensamento do Joaquim Nabuco, que é um conservador. Ele diz que ele diz no livro dele que ele foi conservador, virou liberal, enfim, mas que ele faz uma crítica muito forte à escravidão, né? E só que ele faz com esse ponto de vista também, que a escravidão é uma prática imoral e ela vai estar por muito tempo no Brasil. Talvez você pode até excluir ela do campo econômico, mas imoralmente ela vai estar aqui no Brasil. O conservador não faz essa crítica, não. Ao contrário. Eu ia falar, os conservadores, eles investiam na Bolsa de Valores pro tráfico de escravos, cara. Ganharam grana pra caramba com isso. Não é isso. Aqui, o conservador inglês da época do Burke, sim, porque eles já tinham passado a defender a liberdade dos escravos, já tinham incorporado a Revolução Industrial. Os conservadores ingleses, quer dizer, pelo processo de transformação na Inglaterra, né? A Revolução Gloriosa foi um verdadeiro acordão entre a burguesia inglesa e a aristocracia, né? Então, você tem, por exemplo, Robert Peel, tanto o pai quanto o filho, eles eram baronetes, mas eram grandes industriais ingleses, né? Então, eles já, vamos dizer, o capital industrial se desenvolveu na Inglaterra, então eles já abriram mão mesmo da mão de obra escrava e tal. Mas os conservadores ingleses defenderam castração química como sexual até a década de 50 do século XX. Esse é o problema do conservadorismo. Ele passa a defender valores humanísticos quando eles já estão instaurados pelos liberais ou pelos socialistas. Que aí se tornou tradição, né? Eles sempre são contra a instauração desses valores. O valor eles são a favor sempre realmente do valor da justiça, acima dos valores econômicos, de todos os valores políticos, etc. Depois a gente pode ver isso. Mas, vamos dizer assim, os valores da justiça mudam, mas eles são lentos para mudar, né? Eles são sempre contra, né? São contra o voto das mulheres, são a favor da castração de homossexuais, foram a favor da escravidão, né? E veja, essa coisa da defesa da tradição também é complexo, porque eles, para eles, não existe uma tradição que seja superior à outra. Então, por exemplo, hoje em dia, você pega o Oxshott, por exemplo, eles estão empapuçados, né? O próprio Scruton viveu momentos de contradição, porque não há uma tradição superior à outra. Então, por nada, não tem nenhum critério para dizer que a tradição ocidental é superior à Sharia. Exato. Não tem nenhuma. Então, assim, a Sharia não é inferior à tradição ocidental. Então, eles ficaram num terreno muito movediço, porque por que eu tenho que defender a tradição ocidental face à Sharia muçulmana? Que é mais antiga até, né? Não, claro. Muito mais. É complexo se dizer. Quando começou o conflito de guerras religiosas contra os muçulmanos, a teoria conservadora entrou em pane. Porque qual o critério que eu tenho para dizer que a tradição ocidental é melhor do que a tradição... E até hoje eles não sabem responder. Sim. Então, não há um critério de justiça que seja superior.
A não ser que eu fale, não, tem que universalizar os valores da tradição ocidental porque era melhor. Aí pronto, aí já começa a entrar na lógica liberal, né? Na lógica de que existe direitos que são universais, pronto, aí você estourou a tradição conservadora. Você já começa a falar em instauração de direitos em Constituição, pronto, aí acabou, aí passa a ser um outro tipo de fundamentação. Uma falha que, por exemplo, eu falei da questão da falar em racionalidade. Sim. Eu falei da questão do feminismo, mas assim, se você pega realmente o que dizem os conservadores, não é isso. Assim, eu tentei trazer para o dia de hoje, mas se você pega o que eles dizem, realmente há um problema. Eles realmente acham que a mulher cumpre uma função tradicional na família, que é ser recatada do lar, vamos dizer. Isso é um problema claro, né? Outro problema que eu acho que eles têm é o seguinte: países colonizados, eles realmente defendem muitas vezes definem que eles são realmente abaixo dos países que colonizaram e que os países que colonizaram, eles ainda dão uma coisa muito boa para esses países colonizados, que é o seguinte: eles dão uma tradição cristã, uma tradição de democracia, e que esses países deveriam agradecer, na verdade. Então, eles dão matéria-prima. Mas veja, eu não tenho como fundamentar. Essa é uma questão, por exemplo, que o Oakeshott reconhece. O Oakeshott fala, não tem mesmo como fundamentar. Porque se eu chego e falo, a tradição cristã é melhor que a tradição africana da cliterotomia, se eu afirmo isso, né, eu estou afirmando que há uma racionalidade como standard superior. E se há uma racionalidade, então é a racionalidade que impera na política, e não a tradição. Exato. Então, eu estou dando razão à tradição. Por exemplo, a Revolução Francesa. Há uma racionalidade de valores. Então, entra em curto-circuito. Entendeu? Por isso que, por exemplo, Burke saía fora disso como? Eu sou contra a colonização. Pode ver que Burke é contra a colônia. Contra colonizar. Ele fala, não, cada país com a sua tradição e com a sua independência. Burke é interessante nisso. Ele é pela independência dos Estados Unidos, pela independência da Índia, pela independência da África, porque ele não quer entrar nessa contradição teórica. Agora, Burke sai fácil disso, porque ele está ali no começo daquela coisa de colonização. Né? O Oakeshott vive isso de forma mais intensa, e Scranton totalmente. Né? Scranton vive isso de forma muito intensa, como uma contradição interna ao seu pensamento. Então, é muito difícil o conservador contemporâneo responder essa questão. Né? Ele vai acabar tendo que cair numa lógica de que o pensamento cristão é o pensamento universal, mas ele não responde. Então, ele vai ter que dizer que a racionalidade cristã é uma racionalidade universal, então ele vai ter que admitir que há uma racionalidade na política. Que a forma cristã é uma forma racional de pensar a política, e aí ele vai concordar com o liberal, com o socialista, de que a discussão é entre racionalidades. E se é entre racionalidades, aí pronto. Aí entra-se numa discussão de constituição, veja, de instauração do novo. Caiu por terra a ideia do teste do tempo, caiu por terra a ideia da tradição. Né? O Oakeshott encara esse debate de forma mais de frente, é um pensador muito interessante, fala que não há como dizer que uma tradição é melhor que a outra. A Inglaterra, ele defende a tradição inglesa porque ele é inglês e pronto. O indiano que vai ver lá a sua tradição, o brasileiro que vai ver a sua. O Scranton acaba indo pelo caminho de Oakeshott também. Fala, não, o brasileiro que veja a sua tradição, a tradição do inglês é o do rule of law e pronto. Entendeu? Então, é complicado, não é fácil sustentar a posição conservadora nesse mundo que nós vivemos hoje em dia. Só para dizer. Mas o que eu queria dizer das condições do pós-guerra, gente, é o seguinte. É muito interessante. O conservador, e ele é cético ou tradicionalista, eu não vejo diferença nos dois conceitos, né? Porque o cético é o jeito que não acredita na ideia do programa, ou seja, na ideia de que você pode ter racionalidade na política, racionalismo na política, em especial. Aquela ideia iluminista de que você pode imaginar o futuro na política, um futuro racionalizável e propor um programa para a política, ou seja, um conjunto de normas
que vá racionalizar a vida política através de valores racionalizáveis. O que nós podemos chamar aqui de constituir o Estado através de normas, ou seja, estabelecer uma Constituição. O conservador é contra isso. Ele acha que a política tem que ser o espaço da tradição. Ele não acredita na hipótese de racionalizar a política, de instaurar o novo, da hipótese da transformação. Ele acha que é melhor manter a experiência do tempo, as instituições testadas pelo tempo, ou seja, ele acredita na política como espaço da tradição, por isso que ele não acredita no programa. Por isso que o conservador é contra a ideologia. Tem que se entender o que o conservador quer dizer com ideologia. Ele não quer dizer ideias, crenças, ele quer dizer programa político, né? Normatividade da política, né? Ele quer dizer isso, ele quer dizer que ele é a favor de uma atitude passiva em relação à política. Ele é a favor de... O conservador é um sujeito que se imagina como um ser reativo em relação à política. Ele reage quando provocado, ele é a favor de manter o que está aí, né? Portanto, ele acha que a política deve ser o espaço da tradição, né? E assim posto, ele é contra a ideia de Constituição, a ideia de Constituição. Agora, o que é... Então, portanto, a ideia de democracia é algo que faz o conservador arrepiar. Essa ideia de você ter uma decisão dos vivos que altera o que está posto, que altera o que está posto na tradição, é algo que o conservador arrepia. Quando muito o conservador admite os vivos reformarem um pouco o que está posto na tradição para ir adaptando essa tradição aos novos tempos, mas uma mera adaptação, uma mera... né? O pós-guerra, ele faz uma fusão com a ideia de Constituição rígida, de princípios formais acima, vamos dizer, da legislação ordinária, tal, e que princípios formais que consagram os direitos naturais também como direitos formais, acaba fazendo uma fusão entre a ideia de Constituição e a ideia de direitos naturais. Acaba fundindo a ideia dos direitos naturais, que são produtos da tradição cristã, com a ideia de Constituição. Então, nós temos um encontro entre essas ideias de Paine, essas ideias, vamos dizer, progressistas, entre aspas, com as ideias de Burke, com as ideias da tradição, dessa ideia de uma justiça antimajoritária, uma ideia da justiça pela tradição. Né? Ou seja, aquilo que Burke, o Rômulo deve ter visto, chama de contrato social intergeracional. O que ele quer dizer como isso? Não um contrato social entre os vivos, mas um contrato social entre os que já morreram, entre os que vivem e entre os que vão nascer. As constituições rígidas do pós-guerra nada mais fazem do que trazer os direitos como este contrato social intergeracional. Por isso é que eles são antimajoritários. Então, na realidade, o pós-guerra traz uma interessante situação. Ele traz um certo ou relativo encontro entre as ideias conservadoras e as progressistas. Uma certa conciliação entre elas. Por isso é que as condições do pós-guerra são um forte, vamos dizer, mecanismo de combate ao stalinismo e às ideias reacionárias do fascismo, entendo ainda como nazifascismo. Porque é um certo encontro entre, vamos dizer, uma conciliação entre as ideias conservadoras, liberais, sociais-democratas e marxistas-europeias. Porque há um encontro mesmo dessas ideias, né? Tanto que você vê elementos conservadores nas ideias, vamos dizer, no conteúdo das constituições rígidas, né, na estrutura delas, elementos liberais, elementos sociais-democratas e também elementos, vamos dizer, do marxismo europeu, que se preocupa com a liberdade, com a igualdade, etc. Então, nós temos aí um caldo mesmo, né? E onde você tem traços conservadores, inclusive na Constituição de 88, quando você fala em preservar
direitos. Por exemplo, hoje, nós aqui, que somos progressistas, muitas vezes estamos defendendo são ideias conservadoras. Quando nós falamos de preservar direitos, face a esse movimento dessa extrema-direita que nós enfrentamos hoje, nós estamos assumindo posturas conservadoras, defendendo o rule of law. A rigor, um conservador está do nosso lado. Isso quem tem clareza, por exemplo, eu dialogo muito com ele, é o Reinaldo Azevedo, que é um conservador, não é um liberal. E ele tem clareza disso. É um raro conservador consciente no Brasil. Agora, um Moro, por exemplo, é um reacionário, nada tem de conservador. Então, há essa distinção importante entre o que é o reacionário e o que é o conservador. E que ambos são muito diferentes do liberal. Também não há que se confundir as coisas. E os três são diferentes do neoliberal, que é um outro conceito também, né? Então, que nós temos que saber a distinção. Mas vamos lá, continuem falando aí, colocando as questões. Mas veja como é interessante, várias das questões que nós temos hoje no dia a dia já estavam postos aí em 1776, 1789, né? É interessante essas questões do movimento popular, dos movimentos sociais, por exemplo, né? A turma defendendo, não, então somos baderneiros. Não sabe o que é baderneiro? Que é o filho da puta, essa elite que sacaneia. Então é interessante isso, né? A voz do Burke é a voz da Globo, falando, não, esses caras são os baderneiros. Aí a voz do Pini é a voz do líder sindical, do líder do MST, dizendo, não, pô, sacana é elite que sacaneia o povo, não o povo que sacaneia a elite. Exatamente. O Burke parece defender o pessoal que tá com pena das vidraças do Carrefour, né? De botar fogo no pneu na rua. Não, calma, eu vou fazer a defesa. O Burke defende contra a Sarah Winter de querer derrubar o STF. Sim, o Burke sim. Nesse sentido também. É isso mesmo. Sei lá se o que ela estava propondo era uma revolução, né? Sei lá se o reacionarismo é uma revolução, né? Se botar em prática. Revolução conservadora, segundo Roberto Bueno. Você lembra aí, Romulo? Claro, eu cheguei a comentar aqui, né? A revolução é uma alteração da ordem jurídica para um futuro ideal, e o reacionarismo é a derrubada dessa mesma ordem jurídica para um passado idílico que nunca existiu, né? Então, até o Roberto Bueno fala na obra dele sobre Schmitt que o que Schmitt defendia era uma revolução reacionária, uma revolução conservadora, né? E que queria criar uma sociedade com base em ideias muito antigas. Então, ele pega, por exemplo, conservadores franceses, como de Bona, o Demetri, o espanhol Cortés, né? E Oswald Spengler também, que fala da decadência do Ocidente, para restaurar a Alemanha das influências liberais. É isso que é engraçado. Então, só para uma ressalva aí, o pessoal entender. Há uma forte linhagem de pensamento no começo do século XX, fim do século XIX também, mas no começo do século XX, e isso se estende até a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, que influencia muito, que o conservadorismo alemão é profundamente diferente do conservadorismo inglês, e uma boa parte do conservadorismo francês acompanha esse conservadorismo alemão, que são profundamente reacionários e não conservadores no sentido inglês da expressão, que são conservadorismos que são antimodernidade. Isso por causa da forte influência católica. O catolicismo, ao contrário do protestantismo, não tem lá muito gosto no capitalismo. Nós temos que entender isso. Vamos ser assim objetivo. O catolicismo se fudeu na mão do capitalismo. Na Idade Média, o catolicismo mandava pra caralho, tinha um grande espaço de poder político e social, que ele perdeu com o capitalismo. Né? Então, essa forma de pensar reacionária, ela vai valorizar as estruturas hierárquicas próprias da igreja e vão refletir uma forma política de pensar própria do catolicismo. O Rômulo falou uma forma política de pensar cristã,
mas ela é marcadamente católica, que é Bonaldo, é Donoso Cortez, é essa, e Schmidt. Né? Não, professor, e tem aquela ideia de que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus, né? Então aí também você vê uma certa uma contradição entre o capitalismo e o catolicismo, né? Claro. E também o protestantismo, né? O protestantismo vai dialogar muito melhor com o capitalismo do que o catolicismo. É óbvio que existem correntes protestantes que também vão ser resistentes ao lucro, vão submeter, vamos dizer, a ideia de economia e de política à ideia de justiça. Né? E com isso mas uma ideia de justiça às vezes meio reacionária e moralizada. Né? Então você vai ter isso, mas no protestantismo isso é muito menos relevante e influente do que no catolicismo por um dado período. Né? Para você ter eu não sei se você sabe, mas na Espanha o primeiro movimento mais moderno que vai adaptar a ideia católica, a ideia de trabalho capitalista, e vai modernizar o catolicismo, é a Opus Dei. Você sabia disso? Não sabia, não. Por isso o nome Opus Dei, trabalho de Deus, porque concilia o catolicismo com a ideia de trabalho própria do capitalismo. Então, a Opus Dei, na década de 20, 30, vai ser uma força progressista dentro da Espanha. Vai romper com as ideias de Donoso, dessa turma. Né? Então, é gozado isso. Depois é que ela vai se tornando uma força reacionária em razão da política, da proximidade com o ditador lá, o Franco. O franquismo. Professor, tem uma coisa muito interessante também que eu queria trazer, não sei se eu vou viajar demais, mas acho que isso eu vejo levemente no Burke, não sei se o senhor concorda, mas assim, essa antimodernidade desses reacionários, desses conservadores, muitas vezes eles se colocam anti-ciência, e olha o que a gente está vendo hoje em dia, né? Eles se colocam assim... Ciência, claro. Eles são anticientíficos, e isso leva ao irracionalismo do nazismo, né? O nazismo é um movimento que defende a irracionalidade. Assim, é até um nome usado, né? O irracionalismo. Ele defende a irracionalidade, o caos, em certa medida, mas ele defende a instrumentalidade científica também, por outro lado. Né? Então, ele vai defender a hierarquia entre raças, que era própria da ciência da época, e vai defender certos elementos da instrumentalidade tecnológica. Então, é interessante, ele vai defender o elemento instrumental da ciência. O que ele vai ser contra é a ciência como método. É interessante isso. Né? A Terra plana é isso, é uma volta ao medievo, né? É uma volta ao medievo. É interessante isso. Mas há efetivamente no reacionarismo uma volta, por exemplo, hoje em dia, é a volta à família traditional jazz band, né? Quer dizer, é uma volta às relações civis do passado, não é um conservadorismo. Né? Não é conservar a família como ela está, é você voltar ao passado. Né? É interessante isso. Mas então, assim, o reacionarismo é uma forma viva de pensar, ela está aí, né? Está presente. Os traços continuam os mesmos. Né? Prof, tu não quer ligar a câmera, não? Que tá tipo só eu aqui, com a câmera ligada. É que eu acho que isso aqui carrega, viu? Esse Teams aqui, quando você liga a câmera, carrega. Eu sempre desligo quando eu dou aula, tudo. Bem, mas é isso, gente. Eu acho que foi legal, né? A experiência. Vamos fazer curto para a turma assistir depois. Verdade. Olha, essa eu acho que é a última do ano, né? Foi muito interessante, viu? Esse ano foi uma bosta, a gente não pôde se ver. E não estamos podendo beber hoje, né? Mas ano que vem eu garanto que nós vamos fazer um farrão aqui em casa. Vamos contar esse ano. Dá para me ouvir? Como diria o governador de Minas, eu te ouvo. Ah, maravilha, gente. Mas é isso, gente. Falou, então. Um abraço a todos aí. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Rômulo, Tchau, Natália. professor. Parabéns, Rômulo, e parabéns, Natália. Foi incrível. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito bom, gente. Parabéns, Rômulo e Natália. Foi muito bom. Imagina, gente. Valeu.